Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém. Meu Pai, nosso Pai, o Senhor marcou o encontro com esta pessoa, pois o Senhor a escolheu para que ele venha dar frutos, venha ser nomeado de saudável, alegre, próspero, feliz, mas sobretudo, o Senhor quer nomeá-lo de filho de Deus. Então agora, meu Pai, que esta pessoa te invoca, esteja onde estiver, tenha cometido os piores erros. Agora, ouça a voz dela, ouça a voz dele. Fale, meu amigo, desabafe com Deus. O Senhor, Espírito Santo, intercede por nós, por favor, pois não sabemos orar como devemos. Esta pessoa está desesperada, com uma doença incurável no seu corpo, uma dor terrível. Cura agora. Esta pessoa que não quer mais se drogar, se prostituir, já não quer mais ser escravizado por este vício. Esta pessoa que tem a sua família separada, destruída pelas brigas, a traição. Meu amigo, aproxime-se do seu televisor, do seu computador, coloque a sua mão sobre a palavra de Deus. Você ouviu a palavra do Altíssimo, que quer lhe nomear de filho dele. Então coloque a mão aí agora e faça uma prova. Diga, meu Deus, se o Senhor existe, se esta palavra é verdadeira, como estas pessoas provaram com as suas vidas, e como o teu servo anunciou, eu quero ver na minha vida. Diga agora, este mal que me atormenta, diga o mal que lhe atormenta, seja qual for, o vício, a depressão, a tristeza, o medo, diga, em o nome de Jesus, tire as suas mãos com violência e diga, saia! Respire profundo. Receba o livramento, meu amigo. Aí onde você está, agradeça a Deus. Meu Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor acabou de se revelar, se manifestar para esta pessoa que duvidava da tua existência, da veracidade das tuas palavras. Eu peço, consagra esta água como um ponto de contato, símbolo do Espírito Santo, e traga a paz para todos os angustiados, a saúde para todos os doentes, alegria para os tristes e a força, coragem para te buscar, ir à tua casa e recomeçar neste domingo, em nome de Jesus. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus. Muito obrigado, meu Senhor, porque eu sei que o Senhor abraça agora todos que se entregam a Ti. Renda-se a Ele e diga, obrigado, Senhor Jesus. Amém. Até que, enfim, você caiu na real. Casamento não é tudo. A sua vida conjugal não é tudo. E a prova é que tem pessoas que têm um casamento maravilhoso e ainda assim não são felizes, não são realizadas. Eu não estou dizendo que o casamento, a vida conjugal não é importante. Pelo contrário, depois da nossa salvação, da nossa vida espiritual, a segunda área mais importante é a nossa vida conjugal. Mas ela não é tudo. Meu amigo, a verdade é que você tem sido o seu pior inimigo. E eu vou falar para você o que ninguém teve coragem. Você não tem feito o que Deus lhe pediu.
e quer que ele faça a parte dele sem que você tenha feito a sua. Isso não vai acontecer. Enquanto você não fizer a sua parte, primeiro, fim de papo. Não há como Deus fazer a parte dele. Faltam 88 dias para terminarmos o ano de 2021. E eu pergunto, você tem sido o seu pior inimigo? Porque se você já sabe o que você tem que fazer, você já nos assiste há semanas, há meses, mas você ainda não tem participado da reunião ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão para buscar o Espírito Santo, então você não está fazendo por onde você terminar o ano de 2021 bem. Por isso eu digo para você, revolte-se contra essa situação e busque ao Deus vivo no templo do Deus vivo. E Ele vai fazer a parte dele na sua vida, sempre e quando você termine a sua. E eu vou provar agora. Eu vou provar para você que esta palavra é verdadeira, através do voto de Betel. Pessoas que assumiram o segundo lugar para que Deus assumisse o primeiro, o controle de suas vidas. E hoje, essas pessoas estão vivendo um pedaço do céu, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à corrupção, mesmo em meio a uma recessão, mesmo em meio a tanta injustiça. Preste atenção. Devendo, cartão, cheque, banco, nada era meu. Tudo o que eu tinha conquistado, que era um carro, estava com busca e apreensão. Então, o que eu adquiri nesses 18 anos foram dívidas. Dívidas em cima de dívidas. Me chamo Marcos Renato da Silva Sanches, 46 anos, empresário. Logo na minha juventude, eu sempre tive um sonho de ser bem de vida, uma vida próspera. E comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 14 anos. Eu arrumei um emprego um pouco melhor, né? Comecei a trabalhar nessa empresa. Trabalhei por 18 anos nessa empresa. E aí que foi o fundo do poço. Porque eu ganhava até razoavelmente bem. Só que o dinheiro entrava numa mão e saía pela outra. Então, eu não tinha uma direção. E nesses 18 anos que eu trabalhei nessa empresa, eu não tinha dinheiro para nada, eu não conseguia adquirir nada, nenhum bem. Devendo, cartão, cheque, banco, nada era meu. Tudo o que eu tinha conquistado, que era um carro, estava com busca e apreensão. E chegou ao ponto da situação estar tão complicada que eu tive que dividir um marmitex com meu filho. Então, o que eu adquiri nesses 18 anos foram dívidas. Dívidas em cima de dívidas. Estavam 200 mil reais, era um valor impagável, porque praticamente o que eu ganhava de salário entrava e saía para pagar a conta e eu não conseguia nem ter o mínimo. E assim, toda essa situação acarretou que eu atrasei a escola do meu filho e tive que pedir para ele esconder que o oficial de justiça bateu na porta de casa. Essa foi uma das piores coisas que aconteceram na minha vida. Foi dessa forma e nessa situação que eu cheguei na Igreja Universal no Reino de Deus. A minha mãe já frequentava. Eu cheguei com sede de aprender tudo que vinha do altar, porque eu queria mudar aquela situação. Eu não tinha mais o que fazer para a minha vida mudar. Só tinha dívida, vergonha. Fui no único lugar que poderia mudar a minha vida. Ali eu aprendi sobre as primícias, sobre o dízimo, que eu até então eu não conhecia. E aí eu percebi aonde que estava o meu erro. As primícias, eu colocando eu em segundo lugar. Em primeiro lugar, sempre Deus. E em segundo lugar, a mim. Eu inverti a ordem que estava, porque eu não sabia, não tinha discernimento eu pensava em mim primeiro. E eu aprendi que não é assim que funciona. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. E de lá para cá, aprendendo, foi mudando a minha vida, transformando. Eu paguei aquela dívida de 200 mil reais na época. Paguei tudo. Foi transformando tudo. Eu de funcionário, eu trabalhei nessa empresa 18 anos de funcionário. Eu peguei a direção, montei a minha empresa. Eu saí de uma empresa que eu trabalhei há tanto tempo, eu não ganhava mal,
e tendo certeza que Deus ia abrir as portas para mim, porque eu estava sendo correto diante dele. Então, assim, eu larguei a única renda que eu tinha na época para fazer uma coisa que, aos olhos humanos, seria qualquer um ia falar, por que você vai fazer isso? Você vai trocar o certo pelo duvidoso. Mas ali eu já tinha certeza que a minha vida tinha começado a mudar. E através da minha fidelidade, eu montei a empresa e tudo que eu tinha perdido na época, a vergonha que eu tinha, foi tudo restabelecido. Meu filho estuda no mesmo colégio no qual o oficial de justiça foi me cobrar, eu paguei o colégio e automaticamente matriculei ele novamente no mesmo colégio. Hoje o que ele precisa, o que ele quer comprar, eu tenho condições de ir lá e comprar, não passo dificuldade, viajo para onde eu quero, se eu quiser comer alguma coisa num restaurante mais caro, eu tenho condições. A vida mudou totalmente. Hoje a minha empresa, ela atende não só, ela atendia em São Paulo, né? Agora ela já atende todo o mercado nacional. Já estou com uma outra ideia de montar uma outra empresa. Hoje o carro que eu tinha com busca e apreensão, eu quitei, comprei um carro novo e agora há pouco tempo adquiri uma Mercedes também. E assim, Deus estabeleceu tudo, mudou a minha vida, transformou, moro bem, como bem e nada me falta. Eu aprendi, na verdade, que Deus, ele tem que estar em primeiro lugar e eu em segundo lugar. Antigamente eu não pensava assim, foi só eu colocar tudo na ordem correta que tem que ser e tudo foi mudado, tudo foi transformado. Hoje eu tenho uma vida abençoada em todos os sentidos. Você está sentindo a dor que o senhor Marcos um dia sentiu? De ter que compartilhar a sua marmita com o seu filho? Você não tem absolutamente nenhuma condição de proporcionar à sua família uma qualidade de vida, abundância, fartura, conforto, segurança. Você está endividado. Este homem se endividou com 200 mil reais. Este homem perdeu a perspectiva de uma vida melhor porque ele começou a trabalhar tão cedo, mas nunca conquistou nada. Até que um dia ele aprendeu na Bíblia Sagrada, frequentando a Igreja Universal, ao Templo de Salomão, ele aprendeu, o senhor Marcos aprendeu, que se ele colocasse Deus em primeiro lugar, se ele permitisse Deus assumir o controle da sua vida, então Deus o guiaria a uma vida abundante. Deus daria a ele um espírito, o espírito da criação, que dá ideias, que dá visão, que dá saúde, que dá sabedoria e que dá disposição. E foi o que aconteceu. Ele fez o voto de Betel e o Espírito de Deus o possuiu. Hoje este homem já não trabalha para ninguém. Trabalha por conta própria, um empresário bem-sucedido, casado, uma pessoa alegre, feliz. Essa é a proposta de Deus para você, trabalhador. Você que está dividindo a sua marmita, né? O seu prato de comida, a sua única refeição com o seu filho. Você que está endividado, atenção a todos que estão me assistindo com a dívida de 200 mil reais. Assim como Deus nos usou para ensinar ao senhor Marcos a palavra de Deus e ele pagou essa dívida e hoje é um empresário bem-sucedido, Deus manda que eu lhe diga, domingo agora, dia 10, nós vamos ungir as suas mãos. Você se endividou com 200 mil reais, mas Deus vai dar o Espírito Santo a você, que vai fazer você rico de verdade. E você vai prosperar economicamente, porque o voto de Betel, Betel em hebraico significa porta do céu. Se você quer sair desse inferno que você está vivendo, você tem que fazer o voto de Betel, que é Deus em primeiro lugar. E você ter a obra de suas mãos abençoadas para fazer melhor que os outros. Quando a gente tem um voto de Betel com Deus, Deus abençoa as obras das nossas mãos e você faz melhor que os outros. E Deus assim lhe honra, lhe abençoa em tudo, como fez com José, como fez com Davi, como fez com Esther, como fez com Ruth, homens e mulheres que assumiram o segundo lugar, Deus em primeiro, e eles então venceram. Você quer vencer? Não, me responda, por favor. Não custa nada, né? Você quer vencer?
Então, domingo agora, ao pôr do sol, nós vamos ungir as suas mãos com o óleo consagrado, o óleo consagrado à Santíssima Trindade, para que você seja possuído pelo Espírito de Deus. Faltam 88 dias para terminar o ano. Cada segundo conta. Talvez você se identifique com a história de Juliana Queiroz e queira saber o que ela fez para acabar com todo o seu sofrimento. Os pais se separaram e a mãe de Juliana entra em um novo relacionamento. A garota e a irmã, além de acompanharem as brigas entre a mãe e o padrasto, também passaram a ser agredidas. A minha mãe era completamente triste e, por consequência, as filhas dela, eu e minha irmã, também eram muito tristes. Nós éramos muito humilhadas, tinha muitas brigas, éramos maltratadas o tempo todo e muitas das vezes sem nenhum motivo. Eu me lembro de uma situação em que eles haviam brigado e a gente foi dormir na sala. Então, na madrugada, eu ouvi um barulho. Quando abri os meus olhos, eu vi o meu padrasto com os pés em cima da cabeça da minha mãe, distribuindo ofensas. Era muito doloroso ver minha mãe chorar e eu também sofria muitas ofensas, então eu sofria por mim mesma também. Eu era uma criança completamente depressiva, muito triste, eu tinha complexo de inferioridade, eu não me sentia, não me encaixava naquela família. Deprimida e sem forças, sua mãe busca ajuda na psiquiatria e passa a tomar medicações controladas. Juliana estava indo pelo mesmo caminho. Ela tomava remédio tarja preta, ela passava com o psiquiatra. Eu me lembro que ela vivia num quarto escuro e ela praticamente não cuidava da gente, que ela não conseguia. A minha irmã ainda era bebê, ela só conseguia amamentar mesmo contra a vontade. Eu não fui diagnosticada com depressão, mas eu chorava todos os dias. O mesmo sofrimento que ela tinha, ela tomava os remédios que adiantava por horas. E eu não, eu era o tempo todo com aquela depressão, aquela angústia, aquele vazio dentro de mim o tempo inteiro. Mesmo com as medicações, a mãe de Juliana não conseguia dormir tranquilamente e se livrar de suas tristezas e angústias. Até que um convite feito ao padrasto começa a mudar o rumo daquela história. No momento de pico de dor dela, ela aceitou o convite e nós chegamos à igreja. E na mesma noite, minha mãe, que não dormia há dias, ela passou a dormir e foi totalmente liberta da depressão. Frequentando as reuniões com a minha mãe, apesar de ser muito jovem, tudo que o pastor falava vinha de contra o que eu precisava na minha vida. Até que um dia o pastor fez essa pregação e pregou sobre salvação e falou sobre os dons do Espírito, que um deles era a paz e a alegria. E era justamente o que eu precisava na minha vida, de paz e alegria. Ali foi o despertar de Juliana. Ela passa a entender que para ter aquilo que mais desejava, precisaria ser cheia do Espírito Santo. Decidi que a partir dali eu ia me entregar, eu ia mudar o que fosse para receber esse Espírito que ele falou que existia, que era o Espírito Santo. Então eu fui até a frente, entreguei minha vida para Jesus, eu me batizei nas águas e comecei a luta para receber o Espírito Santo. Eu dormia e acordava pensando no Espírito Santo. Eu me lembro que eu lia a Bíblia diariamente. No início eu não entendia muito bem a Bíblia, mas conforme eu ia lendo, eu ia tendo entendimento e passou-se uma conversa de Deus comigo. Deus falava comigo, me orientava sobre tudo que eu tinha que mudar, que eu tinha que fazer para receber o Espírito Santo. Eu lembro que eu orava, eu clamava com muito fervor dentro de casa, porque era a minha única saída daquele problema, daquela situação, daquele vazio que eu sentia. Eu lembro que a sede era tão grande que chegou uma época da minha vida que eu participava da reunião na quarta-feira à tarde e quarta-feira à noite. E uma dessas quartas-feiras à noite, buscando o Espírito Santo, eu não tinha mais palavras para explicar para Deus a minha real necessidade, o quanto que eu queria a presença dele. Foi quando o pastor pegou e falou assim: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou.
E naquele momento desceu sobre mim o Espírito Santo. Eu já tinha tido experiências com Deus antes, mas aquilo foi totalmente diferente. Dentro de mim invadiu uma felicidade muito grande, da qual eu nunca tinha tido essa experiência na minha vida. Ao mesmo tempo, uma paz e uma força. Que a partir dali, o que eu enfrentasse, o que eu fizesse, onde estivesse, Deus estaria ali comigo. Naquele momento não tinha mais insegurança, não tinha mais incertezas. Então, saindo dali, eu queria contar para todo mundo o que tinha acontecido comigo. Meu Deus, eu quero mostrar os frutos do teu Espírito. E no dia seguinte, minha mãe identificou: você foi batizado com o Espírito Santo, né? Juliana passou a viver uma nova vida. Não era uma emoção de simples momentos de alegria, mas uma força que vinha de dentro para fora. Foi uma certeza absoluta que a partir daquele momento, o que eu fizesse, Deus estava comigo. Primeiro que não tinha mais aquela tristeza, mesmo enfrentando lutas, eu era completa, era feliz, mesmo em meio a problemas. Porque eu sabia que a partir dali, tudo ia mudar, a questão de consequência, porque o mais importante eu tinha já dentro de mim. Então a minha dedicação foi total, foi passar para as pessoas o que eu tinha passado. Eu tinha sofrido e que existia um Deus que era vivo, que era real e que Ele podia salvar e podia tirá-las daquela situação. E não só tirá-la daquela situação, mas habitar dentro dela. Agora a jovem sabia que Deus, que pôde conhecer na Igreja Universal do Reino de Deus, é quem conduziria seus próximos passos. Não havia melhor direção a seguir a caminho da felicidade e da realização pessoal. Hoje eu sou casada, eu tenho uma pessoa que caminha comigo, que crê no mesmo Deus que eu, serve como eu. A gente tem os mesmos ideais. Pela misericórdia de Deus, consegui me formar. Hoje eu sou dentista, eu tenho uma clínica odontológica. Na Igreja Universal eu aprendi basicamente tudo que pai e mãe não me ensinaram, eu aprendi na Igreja Universal, que foi como uma mãe para mim. Por isso eu faço questão dos meus ser fiel nessa igreja, com os meus dízimos, minhas ofertas, trazer as pessoas que sofrem como eu sofria. O Espírito Santo é absolutamente tudo na minha vida. Eu sei que eu posso viver sem mãe, sem pai, mas eu não posso viver sem o Espírito Santo, porque foi Ele que preencheu o meu vazio. Eu vivia sem me enquadrar numa família e hoje o Espírito Santo é a minha família. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo, eu estou bem em qualquer lugar, em qualquer situação. Você que tem sofrido, a exemplo da Juliana, hoje dentista, casada, transformada porque ela foi possuída pelo Espírito Santo. Mas antes, amargurada, triste pelas agressões que ela sofreu, as humilhações, ela que foi agredida pelo padrasto. A Juliana, quando criança, foi deprimida, quando adolescente, amargurada, adulta, frustrada. E ela foi para o altar e se entregou 100%, e Deus a transformou. Meu amigo, chegou a hora de você dar um basta nesta situação. Errar, todos nós erramos. É um fato. Mas nem todos querem ser humildes para se arrepender diante do pecado que cometeu. Endurecem um coração diante de Deus e tentam se justificar, jogar a culpa em outros, encobrir o seu pecado, o seu erro com outro maior. Quer dizer, isso agrava ainda mais a sua situação. Se você insiste no erro, no pecado, distante de Deus, você nunca vai amadurecer, você não vai crescer, você não vai ser um ser humano melhor. Não tem como o Espírito Santo transformar e fazer você feliz se você insiste neste erro. Esta Santa Ceia do Recomeço, que vamos realizar domingo, é o propósito pela sua salvação, transformação, felicidade verdadeira. Por isso, pare de se preocupar com o que os outros pensam ou vão falar ao seu respeito. Se arrependa de verdade, busque o perdão divino. Pegue uma folha, eu escrevi aqui uma folha, mais ou menos para você ter uma ideia. Pegue uma folha, escreva assim de um lado a sua data de nascimento. Eu coloquei aqui, 11 de fevereiro de 73. E na outra ponta da folha, você escreve assim, olha, 10 de outubro de 2021. No meio, entre a sua data de nascimento e a data de domingo agora, da Santa Ceia do Recomeço, você vai escrever
todas as coisas erradas que você já não quer continuar fazendo. Depois que você escrever todas essas coisas erradas, que você já não quer mais errar, os pecados que você vem cometendo, tudo que vem afastando você de Deus, você vai pegar essa folha e vai amassar ela. Você vai amassar essa folha com revolta, com raiva, e você vai orar todos os dias comigo. Você vai orar comigo ou com o pastor, aí na sua casa, no seu trabalho. Você vai dizer: meu Deus, eu não quero mais ser assim, fazer coisas erradas. Eu vou colocar tudo isso no teu altar neste domingo. Eu quero um recomeço na minha vida. Se prepare. Se prepare para participar neste domingo da Santa Ceia do Recomeço. Você vai se sentar à mesa do Senhor e você vai participar da Santa Ceia para começar uma nova vida, um recomeço. Para você que está afastado, chegou a hora de você voltar. E para você que nunca esteve aqui no templo, chegou o dia e a hora para você estar. Seja às 7 da manhã, às 9h30 ou às 18 horas. Ao pôr do sol eu estarei com todos vocês. Eu quero que você traga essa folha, porque em um dado momento da reunião eu vou pedir para você colocar sobre o altar, entregar a Deus todo esse passado, todos esses erros, e então receber o Espírito Santo. Vai ser uma noite memorável. Às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, neste domingo do Recomeço. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos 3 vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente. E as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo, as 7 igrejas, que representam os 7 diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mal, um povo paciente e perseverante, mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Estarei aguardando por todos vocês. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.